Eu pergunto ao senhor, professor, eu acompanho toda a sua produção acadêmica, leio isso de há muito, desde quando, antes de eu fazer a história, eu fiz economia, depois deixei, no último ano fui fazer história, fiquei só com a história, e li muito, grandes partes da sua produção acadêmica e acompanho todo o seu debate através dos meios de comunicação, jornais. O que o senhor acha desse momento que nós estamos vivendo, desse momento do governo Lula 13, esse primeiro semestre que já se findou, já entramos na parte final já do governo? É possível afirmar que esse é um dos momentos mais difíceis da República Brasileira, ao menos a partir da promulgação da Carta de 5 de outubro de 88, e eu falo mais difícil em termos políticos? Meu caro Vila, primeiro agradeço o convite. Eu seria um pouco mais duro, né? Para mim, o Brasil está afundando. Não enxerga quem não quer ver. Entende? Há uma desordem generalizada na política, na sociedade, por toda parte. Né? Então, eu chego a ter a impressão que nós perdemos um pouco da nossa identidade como país. Né? A questão da violência que se alastrou. Né? Em 1970, mais ou menos, eu morava no Rio de Janeiro e tinha lá uma namorada. E nós íamos à sessão das 10 no cinema, esqueci o nome do cinema, era logo ali, um cinema velho, desconfortável, que passava aqueles filmes chatíssimos da novela Vargas. E à meia-noite nós saímos, comíamos uma pizza na esquina e caminhávamos lentamente, tranquilamente, por Copacabana até onde nós morávamos, a pé. Até ali eu não me lembro de nenhum problema de violência no Brasil. Na escala atual é inacreditável. Então você veja, isso é um exemplo, sim, mas eu podia dar um exemplo em qualquer lugar. Eu podia falar dos poderes, eu podia falar dos juízes. Não tem nenhum setor, até onde eu possa ver, ou talvez pequenos setores, que se comportam como gente, como cidadão, como brasileiro, né? Como gente que se leva a sério. Parece que todo mundo resolveu deixar cair mesmo. Né? Você veja bem, nós sempre ouvimos, não é? Nós que estudamos ciências humanas, nós sempre ouvimos que é impossível uma democracia funcionar sem bons partidos políticos. Eu tenho dito e repetido que o Brasil nunca teve, não tem e não sei se vai ter bons partidos políticos. O que nós temos é uma coisa chamada centrão, que é uma grande ameba, né? uma mistura, uma maçaroca, que fica ali, evidentemente, com a exclusiva intenção de assaltar o erário. Né? Vamos pedir perdão às exceções de praxe. Não estou dizendo que todo mundo lá é desonesto, mas que a maioria se elege para arranjar um pedaço do erário, isso eu não tenho dúvida. Né? É evidentemente assim. E tem sido assim. E como é que você vai organizar este país? Como é que você vai recuperar a vontade de crescer, de se educar, né? De ser um país, não uma potência, mas um país razoável? Como é que você vai fazer isso sem lideranças e sem organizações sérias? Eu acho que não é possível. Então, a minha tese, respondendo à sua pergunta, é que nós estamos estagnados e, quiçá, retrogredindo. Né? Na vida cotidiana, os países as pessoas raramente se lembram de que certos países retrogrediram seriamente. Né? O exemplo da Argentina quase nunca é lembrado. A Argentina foi um dos países mais ricos do mundo. Né? Chegou a ter uma renda per capita mais alta do que a da Alemanha. E regrediu a ponto de ser o que é hoje. Quer dizer, somos nós um pouco mais desorganizados. Né?
talvez por ser um país menor, ele vive desorganizado e tal, com recursos naturais inacreditáveis, né? Tanto na agricultura, na pecuária, no petróleo, recursos na energia elétrica, recursos naturais inacreditáveis. E não se arruma, né? Não se arruma. Quer dizer, então, há países que retrogridem de maneira abrupta, violenta, e fica inviável. A Argentina eu considero um país quase inviável. Nós estamos chegando lá e as pessoas não se dão conta disso, sabe? E por quê? Por que chegamos a essa situação, professor? Olha, nós não éramos assim há algumas décadas atrás. Nós poderíamos... O que aconteceu? Em que momento nós perdemos o bom caminho? Tá bom. Eu citaria duas razões, né? Numa, eu sou obrigado a personalizar um pouco, contra a minha vontade. A outra não é questão de personalizar, não. O Lula pegou o Brasil arrumado, né? Depois do Fernando Henrique, uma inflação que caminhava para a hiperinflação tinha sido domada, uma equipe brilhante tinha arrumado o governo, mas o Lula começou a chamar aquilo de herança maldita. Ele teve um breve período de sucesso, que foi quando a China comprava qualquer coisa que nós quiséssemos vender para ela, mas depois não. Ele chegou ao disparate, o Lula, que me desculpe, não é falta de respeito, mas é um assunto público, né? Ele chegou ao disparate de colocar a senhora Dilma lá na cadeira, guardando o lugar para ele voltar 4 anos depois. Ela descumpriu o trato, ficou mais um pouco, aí nós afundamos para valer, né? O produto doméstico brasileiro regrediu 10% naquele período, e uma crise política que aí se instalou. Então, eu acho que isso aí não é qualquer país que aguenta uma crise desse tamanho, não. É uma coisa séria mesmo. Agora, há uma razão muito mais importante, que é a seguinte: nós não vamos sair do lugar e engrenar no rumo do desenvolvimento enquanto nós não fizermos a ascensão social e principalmente educacional de uma porção enorme da população, né? Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que pelo menos 30%, os mais pobres, comem lixo, né? Vivem de comer lixo. Eles não têm o que comer. Eles são analfabetos e não têm alimentação adequada e morrem cedo. Daí para cima, você tem o que se chama classe média. Vamos dizer, a classe média baixa é baixa, né? É também pouco escolarizada, não contribui, não participa. Então, aí nós estamos falando de mais uns 30% ou 40%. Depois nós temos a classe média alta. Essa é que me provoca uma certa antipatia, uma certa ira. Ela, se participasse mais da vida pública, se levasse as coisas a sério, se buscasse informações sobre o que acontece, se participasse, se interviesse, já era um grande salto, né? Mas aí tem uns 30% ou 40% da população que apenas quer um emprego estável, receber no fim do mês o salário, bater o ponto às 6 da tarde e correr para casa para ver a novela. Essa é a verdade, né? A nossa classe média, comparando... Olha, eu fui muitas vezes à África do Sul, mesmo no tempo da segregação brava, gente muito mais séria do que nós, do ponto de vista político, entende? E do ponto de vista social, não, porque 100 anos de segregação não há como crescer do ponto de vista econômico. Mas eu acho que do ponto de vista político é gente muito mais séria do que nós. Então nós tínhamos, desculpa até interrompê-lo, professor. De um lado, o senhor aponta a questão da ascensão do Lula em 2003, vence a eleição em 2002, assume a 1º de janeiro de 2003 e imputa aos 8 anos do governo Fernando Henrique, que o senhor expôs, que reordenou a estrutura. O Brasil venceu, nós tínhamos uma inflação anual, lembrar quem nos acompanha, os mais jovens, de 4 dígitos. Chegamos a 2.500% de
de inflação. Entrega o governo, a inflação estava em 1 dígito, né? E aí o senhor fala, olha, a gestão Lula 1, Lula 2 e depois a eleição em 2010 da Dilma seria um dos fatores que o Brasil perdeu o bom caminho. A segunda razão, o senhor falou, não vou nominar a segunda razão, é mais uma questão, creio que estrutural. Seria essa questão de o descompromisso de frações das classes médias e vamos chamar, numa linguagem mais vulgar, da classe alta, dos mais poderosos, tal, o descompromisso que eles têm com a coisa pública? O descompromisso e também a quantidade, né? Porque a nossa desigualdade é a maior do mundo. Então, você fala assim, os 30% inferiores praticamente não fazem parte do país, entende? São tão pobres, tão desprovidos de educação, não sabem o que vão comer amanhã de manhã. Quer dizer, é difícil um país que tem 30% nessa situação se manter íntegro, não é? E sustentar o crescimento. Nós temos, e eu acho que há caminhos para isso, não é impossível, fazer uma mobilidade social ascendente num prazo mais rápido possível. Aí, dentro desse processo, fazer com que essas pessoas tivessem mais compromisso com a sociedade e também cobrassem mais o que lhes é devido, né? Porque eles também pagam impostos, né? Então, aí tem um longo caminho, né? Um assunto imenso que os cientistas sociais discutem, mas não são muito ouvidos. O que nós chamaríamos de elite econômica no Brasil é uma coisa que, eu diria, misteriosa. Sabe, os 3 ou 4 pessoas mais ricas do Brasil detêm quase metade da renda e da riqueza. E se lixando, né? Andando por aí. O nosso empresariado é triste, né? Os pequenos que mal conseguem manter a porta aberta em sua lojinha são heróis. Agora, os grandes empresários fazem quase nada pelo Brasil. Então, eu acho que nós temos que nós temos que sacudir um pouco o país, sabe? Dessa jeito é impossível. Até aqui, o leitor, perdão, o ouvinte, que é também um leitor, certamente deve estar pensando que eu estou falando só das capitais. Não, o Brasil, se você anda por aí, é um lugar maravilhoso. Tem pequenas cidades confortáveis, maravilhosas, mas lá não tem um centro cultural, raramente tem um pequeno espaço para os meninos ouvirem música, aprenderem a tocar alguma coisa na infância. Existem, mas são uma minoria. O Brasil tem 5.700 municípios, poucos oferecem à população pobre ou média o que deveria ser oferecido a curto prazo. Sabe? O sujeito, quando se elege prefeito, já tinha que ter isso na cabeça. Eu vou aumentar o nível de vida, a qualidade de vida dessa gente, e com isso eu vou melhorar a qualidade de vida da cidade, o valor da cidade. E essa mania de sair todo mundo do interior e ir para Copacabana, para São Paulo, diminuiria também. Porque até quando São Paulo vai crescer dessa maneira, recebendo gente do Brasil inteiro? Obviamente impossível. Este ano foram construídos em São Paulo 121 prédios altos. Não cabe, né? Tem uma hora que não tem jeito. Nós temos que repensar o país geograficamente, socialmente e, obviamente, politicamente, né?